Olá pessoal, é mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou terminar a minha teoria sobre os olhos pretos do Tom, que foi meu primeiro vídeo. O segundo vídeo oficial foi da Scary Teacher. Aquele lá do Gacha Studio não é meu, mas tudo bem. Então pessoal, você já viu você já viu falar de gorilas? Para um pouco de carregar. Então, gente, eu vou mostrar aqui uma coisa, já volto. Vou traduzir o que eles estão falando, tá bom? Então, me diga como vocês se conheceram. Então, eu avancei um pouco e, ó, ele tá dizendo assim, minha ideia era entrar pela janela. E tá dizendo aqui, ó, caiu bem na cara do tio D. Eu vou deixar em português mesmo. Então, com o olho, tendo que retirá-lo. Mas o que isso tem a ver com Edward? Percebeu que o tio D tem olhos pretos? Isso daí é a explicação por que eles têm olho, por que ele tem olho preto. Porque ele perdeu os olhos dele. E a minha teoria é o seguinte. A minha teoria é o seguinte. Ele tem olhos pretos porque que alguma coisa desse tipo tenha caído, tenha acontecido com ele. Eu falei errado. Como sei lá o que, uma bolada na cara, eu não sei. Mas tem outra teoria que eu falei, talvez eu tenha dito já, eu não lembro, que talvez possa ser por algum jeito verdade. Esse negócio aí é dessa frase aí, para um pouco deixa eu circular de novo para vocês verem se vocês entendam. Ó, tá escrito: a mãe do Tom era uma bola de boliche e seu pai era um abacaxi. Em Funded, explicando sua falta de olhos e cabelo alisado. Se vocês quiserem ver em Funded, vocês podem ver. Sei lá, não tô aqui pra falar nada. Então, como é que eu digo? Sei lá, eu não sei nem mais o que eu tô dizendo. Eu ia dizer aqui. Vocês podem ver, mas não vou falar nada, porque eu não quero. Eu não tô conseguindo explicar. O que eu ia explicar? Bom, em fundo, não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que os pais dele é uma bola de boliche e um abacaxi, não são? São. Por isso, talvez ele tenha cabelo espetado por causa do pai dele e a mãe dele ter uma bola de boliche. Mas o caso não ia ser que ele não tenha olhos, é porque ele teria um olho de bola de boliche e ele... O que eu tava explicando? Eu tava explicando isso. E eu não faço ideia, mas... acho que vocês entenderam por um pouco. Opa, que eu cliquei no negócio errado aqui, ó. Eu ia dizer, já volto. Tô clicando no negócio errado. This is my home. Agora sim. Aqui, voltando nesse negócio aí que eu tive que ver pra fazer esse vídeo. Deixa eu ir qual parte era. Era a última parte.
Ó. Então aqui tá dizendo aqui, ó. Tava falando. Ed. Então, Matt, eu não lembro como então os dois então, Proton olharam os dois. Porque ela não conseguiu te controlar. Ele perguntou e ele falou: não dá pra possuir alguém que já foi possuído 2 vezes. Não fica tão legal quanto eu pensei que ia ser. Mas deu pra entender. Ou seja, segundo a teoria, o Tom é possuído. Por isso que ele tem esses olhos. Tem uma explicação lógica? Tem. Eu ia te falar uma coisa, gente. Ia ser muito estranho o Tom, por exemplo, cair de um prédio e não acontecer nada com ele. É claro que acontece alguma coisa, mas depois que acontece alguma coisa, ele ainda tá vivo no episódio seguinte. Isso é muito estranho. Aliás, praticamente essa teoria não pode não só ser comprovada, como não pode também ser comprovada. Porque Ed e Matt também, como por exemplo, eles caem do prédio, acontece uma coisa, mas eles voltam vivos no dia seguinte, que são desenhos animados. Você esperava que eles morressem e serem tirados do desenho, por exemplo, como se o Matt caísse de um prédio, depois no próximo episódio não aparece ele. Isso é bem realista, né? Então, o que eu quis dizer foi que além de ser isso muito estranho, eles são desenhos animados. Isso poderia acontecer com o Gumball ou com a Mônica, da Turma da Mônica. Na verdade, isso não, né? Mas, bom, isso poderia acontecer com qualquer desenho animado que ia dar no mesmo. Mas eu tenho uma outra teoria. Ele literalmente virou aquele monstro. E todo esse monstro aqui. E todo mundo sabe que sim, ele é. Tem gente que tenta comprovar, mas eu acho que ele é sim. Esse monstro é muito estranho. Mas também poderia ser resultado da força do Ed, porque em Power Ed, o Ed ganha superpoderes por causa da radiação. Então alguma coisa poderia ser isso. Aí nessa cena, o Matt pergunta pro Tom: Tom, você viu o monstro? E ele disse: não. E ele disse: ele era gigante, ele era tipo... eu sou um monstro, mas não é isso. O que eu quis dizer aqui é estranho eu também não ver um monstro, porque ele é um monstro. E talvez ele não esteja falando sarcasticamente. Porque parece bastante que ao mesmo tempo ele tá falando sarcasticamente e não. Então não tem como ser isso. Ou ele tá sendo sarcástico, ou ele não tá. E pelo visto tá parecendo mesmo que ele não está sendo. Então talvez seja verdade, ele não viu o monstro. Mas se ele não viu o monstro sendo um monstro, ele não ia ser um monstro. Por que ele ia atacar as pessoas? Não faz sentido algum. O que aconteceu pra ele ficar de atacar? Então ele não sabia que ele era um monstro. Isso pode ser resultado que alguma coisa esteja controlando a mente dele. Como se ele seja punido. Porque, não sei. Mas não é tipo ele ter um tom mau e um tom bom na cabeça dele. É ele ter um fantasma nele. E talvez se esse fantasma vá embora, os olhos dele voltem ao normal. Não é só por isso, gente, como eu mostrei pra vocês. Como disso da última vez, o Ed pergunta: então, por que seus olhos são pretos? E ele diz: bom, é uma história muito engraçada, só que atualmente tudo começou quando eu era pequeno e... Aí ele não fala nada porque você já sabe o que aconteceu, ele tá comendo pipoca e eu já contei na anterior. Então vai lá assistir e eu tô usando a minha teoria pra se inscrever e dar like. Olha como eu tô desesperada. Voltando a falar, então, tô indo pra outro assunto porque eu não sei o que dizer.
Ele disse que isso aconteceu quando ele era pequeno. Ou seja, isso aconteceu mesmo quando ele era pequeno. Porque se ele tivesse falado, ele estaria mentindo, né? Mas ele não estava mentindo. Dá pra ver que ele não estava mentindo. E que ele ia explicar, mas ele comeu pipoca. E ele acabou não conseguindo explicar a tempo. Mas quando isso aconteceu, ele podia ser criança. Ele era mais inocente que o normal. Então, você já sabe algum jeito de aparecer um fantasma e ele ser possuído. Mas não sabemos que jeito foi isso. Mas dá pra entender bastante que é engraçada a história. E não sei, talvez tenha uma parte engraçada nessa história. Colocam aí nos comentários o que vocês acham e se eu tô mentindo. Aliás, no meu vídeo anterior de teorias, eu acho que não foi o Ed Golden que participou do negócio lá. Eu não sei falar o nome dele direito, mas acho que é assim que diz. Não, acho que não foi ele que participou do Crash Zoom, mas não sei quem. Eu acho que é o dublador do Tom, mas eu acho que não sei. Então, eu acho que eu vou por aqui. Mas ainda não, gente, não sai do vídeo. Porque tem um nome. Gente, isso daqui não tem... Opa, não tem nada a ver com essa teoria, mas só ia contar. Sabia que o nome Tom vem de Thomas? Então, Tom é só um apelido. Ou seja, o Tom do Tom Jerry, na verdade, é Thomas. E o Tom do meu Tylin Tom é Thomas. E esse Tom aí é Thomas. E só queria falar isso. Tchau.